Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Hoje, dia 20 de junho de 2018, 17 horas e 5 minutos. Inicio aqui o programa Radar, nosso bate-papo de final de dia, de terça a sexta, onde eu trago minhas opiniões, impressões e compartilho algumas estratégias, um ambiente para que possamos aprender juntos. Eu peço que você compartilhe o vídeo, se possível, que você fale do canal para seus amigos, parentes que gostam do mercado financeiro. E nós temos sempre produtos desde o investidor iniciante, intermediário, até os avançados, os traders semiprofissionais e também experts. Para quem quiser ter contato comigo no período da manhã, eu distribuo um informe chamado Cenário, que eu já faço desde 2014, falando um pouco da Ásia, da Europa, mercado americano, commodities e sempre acompanhado de um estudo do Ibovespa. Ok? Então é isso aí. Vamos começar como de costume pelas criptomoedas. Estudaremos Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash e também o Litecoin. Hoje, praticamente para os padrões das criptomoedas, uma movimentação moderada, praticamente lateral. Então vamos ver ali no sistema TradingView o que os gráficos têm ali para nos dizer. Então está carregando ali. E ali estudaremos as criptomoedas. Bom, eu começo como sempre pelo Bitcoin. As outras criptomoedas, moedas digitais, são consideradas altcoins. O Bitcoin, ele veio numa região de fundo. Como a gente sabe, está fazendo um movimento que pode ser um mastro-bandeira, né? Um repouso para depois dar uma paulada aqui para baixo. Como pode ser também uma reação, né? Eu particularmente acho que sempre a média móvel é um divisor de águas, e no Bitcoin ela é bem delimitada. Depois que começou a cair aqui no mês de maio, a média foi respeitada em todos os repiques, então eu vejo a média móvel de 21, eu pensaria em compra acima da mesma, né? A região de 7.040 é um fundo importante, e este fundo, juntamente com a média, decidirão o rumo do Bitcoin. Eu penso em compras acima da média, mas para quem de repente não quer ficar de fora e acha que os preços estão descontados, eu acho que vale uma exposição, como eu comentei anteriormente, de 10 a 15% daquilo que você deseja como exposição completa. Eu, dentro da minha metodologia, falo muito das exposições gradativas, né? E eu acho válidas porque você tem as rédeas na mão. Você tem poder de fazer um bom preço médio. Disparou, você não fica de fora. Recuou, você tem condições de jogar ali com o mercado, de manobrar e compor um bom preço médio. No caso do Bitcoin Cash, nós temos um fundo exatamente a 868. Esse fundo foi superado, então ele justificaria também uma exposição de 10 a 15% do lote, mas a compra firme viria aqui acima de 950, acima da média de 21. Aí nós temos também o Ethereum, aí na tela. No caso do Ethereum é possível traçar uma LTB. Então, eu acho que nós temos aí uma tríplice resistência, que seria uma entrada clara no Ether, que seria uma região de resistência formada pela linha de tendência de baixa que eu marquei em verde, por essa máxima exatamente a 548,80 e pela própria média de 21. Como está bem acima do fundo anterior, também justificou uma entrada aqui acima de 492,50, de 10 a 15% do capital, então já estaria no lucro essa operação. E por fim o Litecoin, que eu tenho estudado ultimamente, sempre estudando as criptomoedas em dólares, né? American Dollars, USD Dollar, nada mais é que os dólares norte-americanos, né? Nós temos uma região de fundo em fevereiro, temos em abril e temos aqui em junho. Nenhuma delas foi rompida, tá mais aqui com cara de um mastro-bandeira, mas eu acho muito difícil o mercado como um todo, por exemplo, subir, e o Litecoin não, mas é a que menos tem uma configuração altista
na minha leitura. Aproveitando que a gloriosa plataforma TradingView está aberta, vamos estudar o petróleo. Crude Oil, aqui na tela. Hoje um pregão de alta, o petróleo tem uma leitura embaralhada sim. Essa leitura embaralhada porque nós temos um fundo anterior exatamente a 658T, o petróleo não consegue consolidar-se acima do mesmo, foi resistência nas últimas 3 sessões, inclusive hoje com rompimento falso, e apesar de ser um dia de alta, nós temos uma figura com sombra superior. E eu continuo entendendo a mesma coisa para o petróleo, uma tríplice resistência formada por essa máxima 6714 LTA e média de 21, e caso tenhamos a perda de 6362, ele vem nos $62, e acima aqui do 67, no mínimo, ele vem testar aqui 6864, estudo do gráfico diário. Ok? Aqui, pessoal, vamos observar os mercados lá no exterior, né? A gente sempre fala da bolsa alemã e também da bolsa de Xangai. Vamos colocar aqui primeiro Xangai. Ontem eu até fiz um exercício aqui com vocês. Primeiro, eu gosto de mostrar aqui o fechamento, né? Fechamento 0,27 de alta. E na Europa, alta generalizada, algumas bolsas curiosamente fecharam na mínima, né? Por exemplo, aqui a bolsa da Espanha, de Portugal, tal, e o índice DAX fechou em alta, FTSE na Inglaterra também. No caso da bolsa de Xangai, o exercício que eu fiz para quem não viu o programa ontem foi o seguinte, ó. Nós temos a bolsa de Xangai numa região de fundo importante, né? Chegou a níveis aqui de meados de 2016, né? E ela fez um ombro, cabeça, ombro, né? Então eu fiz a projeção clássica do ombro, cabeça, ombro, utilizando o Fibonacci. Mas, pessoal, você consegue fazer com uma folha de papel na tela, com uma régua, com um dedo, com gráfico diagramado. A análise gráfica ela é muito mais simples do que a gente imagina. E a neckline ela é sempre um pouco subjetiva, né? Porque você não tem, só no mundo de Alice, né? No mundo de duendes e fadas, você tem uma neckline reta, mas aqui mais ou menos atingiu a projeção de 100% da figura. Então a gente pode considerar a figura praticamente cumprida. Ela poderia cair mais um pouquinho aqui, mais uns 20 pontos talvez. E esse candle, juntamente com o de ontem, parece muito aqui uma pinça de fundo. Então nós temos um sinal de fundo na bolsa de Xangai. No caso do índice DAX, ele continua trabalhando ao redor da média de 21, isso já há algum tempo, dentro de uma tendência de alta no curto prazo, a terciária. Então existe um gap aqui, provavelmente será fechado, e é isso. Índice DAX trabalhando em torno da média. Tem sim uma possibilidade de um topo duplo, mas acho muito difícil, somente a perda de 12.550 aqui que poderia trazer o mercado na região de 12.300. Ok? Então, bolsas internacionais, DAX, Xangai, criptomoedas estudadas. Então vamos aqui aos estudos do mercado americano. Então vamos lá, no mercado americano nós temos aí o Dow Jones. Primeiro, vou mostrar esse link aqui que é sempre bom, né? O EWZ em leve queda lá fora, tem aquela relação com o dólar que eu sempre explico. E a gente vê ali o S&P 0,17 de alta, o Dow Jones é a bolsa mais fraca nos Estados Unidos, a específica do setor industrial 0,17, índice Nasdaq 0,72. Então, estudando aqui o Dow Jones, movimentação normal, eu não vejo nada no Dow Jones que não seja o fechamento desse gap, não.
Uh, É desejável que ele volte a trabalhar acima do 24.860 e das médias. Então vejo uma correção normal aqui. O Dow Jones ele está se arrastando para cima, na verdade. Não tem, nossa, aquele movimento de tendência de fato. É uma movimentação corretiva. Quando você olha, por exemplo, o S&P, você vê uma condição de compra mais evidente, mais clara e transparente, né? O mercado, desde esse fundo de maio, ele tem respeitado uma linha de tendência de alta, está acima da média de 21. Este topo anterior foi respeitado e a tendência é seguir em alta ali, tanto que hoje subiu. Dentre as bolsas negociadas nos Estados Unidos, o índice de tecnologia Nasdaq é evidentemente o mais forte, né? Ele continua tocando máximas históricas sucessivamente. E é interessante notar que ele respeitou aqui o topo anterior num típico movimento de correção no tempo. Ok? Então essa é a minha visão do mercado americano. Já falando aqui do mercado doméstico, né? Nós tivemos ontem um volume menor no mercado futuro e maior no mercado à vista, em um dia com sinal de fundo. E no índice futuro, conforme eles estão vendendo o índice, o mercado está subindo, mostrando que existe realmente um hedge por parte dos investidores estrangeiros no mercado envolvendo à vista e futuro. No mercado à vista especificamente, vamos observar aqui naquele exercício que nós temos feito de forma muito proveitosa, né? Não tivemos mais polêmica aqui no canal depois disso. Infelizmente tem delay, nós não sabemos o que eles fizeram ontem. Fazendo a brincadeira, não sabemos o que vocês fizeram no pregão passado, mas sim no anterior a isso, né? Eu nem vou comentar o fato de ser defasado isso aqui, enfim, não vou. Mas enfim, deveria ser em tempo real. No caso do índice futuro, você já sabe à noite. No caso do mercado à vista, você vai saber se tem defasagem de 2 dias, ainda sabe à tarde. Por exemplo, à tarde de hoje nós ficamos sabendo de segunda. Enfim, vida que segue, né? Então fazer uma conta rápida aqui, ó. 96 bi 552 572. Isso de 1º a 18 de junho, tá? Menos 91 bi 654 190. Então eles estão vendidos em 4 bi 898 milhões 382 mil. Ontem eles estavam vendidos em pouco mais de 5 bi, significa que na segunda eles atuaram na compra. Eu tenho a informação aqui, uma pessoa do meu grupo sempre me passa em tempo real da corretora que ele pega ali. No dia 18 ficou positivo em 119,4 milhões o saldo estrangeiro. Certo? Que é o Romualdo, que é um amigo e um aluno do meu grupo. Ele me passa geralmente em tempo real, ele pega lá na corretora dele. Sempre tem o pessoal compartilhando. Como eu falo, nós somos uma família, somos uma comunidade, a ideia é que possamos aprender juntos. Aí vamos estudar em seguida o EWZ, que é o gráfico, é quase como se fosse o BOVA11 em dólares, digamos assim, né? Ou o próprio Ibovespa, é que o Ibovespa a gente não opera, né? O BOVA11 sim, o EWZ também, né? Então, é curioso aqui como ele tem uma relação com o dólar, né? Inversamente proporcional. Ele está caindo, mas o sinal de fundo é válido, né? É válido aqui o sinal de fundo, feito em uma região de forte suporte. A barra de ontem em nenhum momento foi negada, somente o mercado adentrou numa pequena porção dela, então apesar da queda, eu vejo como oportunidade. Talvez isso aqui seja até um pivô, né? Fundo, topo, fundo. O rompimento de 34,66 acionaria um pivô, e pivô para os analistas mais técnicos, mais tradicionais, é a melhor forma de que você tenha uma reversão técnica de fato e tal. Ok? Agora eu vou falar do mercado doméstico aqui, falar do Ibov,
que já está fechado. Tivemos o leilão há pouco, agora são 17 horas e 20 minutos. Lembrando, né, pessoal, nós tivemos um rompimento falso de 70.825, que é a extremidade daquela consolidação, acumulação que nós tivemos entre novembro e dezembro. O candle de ontem é um engolfo também, ele envolve o candle anterior. E eu falava para os meus alunos, falava no informe cenário, no radar de ontem o seguinte: hoje não poderia devolver a alta de ontem, senão a compra iria fraquejar, iria recuar, e muitos compradores iriam entrar inclusive na venda, né? Então o fato de hoje, se hoje tivesse ficado de lado, já seria interessante para a compra, para os touros. Como teve alta, e uma alta importante de 1,02, praticamente confirma o sinal de ontem e realmente projeta o mercado em 75 mil pontos. Eu acho que vai tocar na segunda-feira. É a minha opinião pessoal. Mas não seria para mim uma surpresa se atingir isso daí na sexta, mesmo que seja no intraday. Eu acho que vai ser na segunda, no período da tarde da segunda, por volta de 14h30, 15 horas, mas se fosse na sexta, não seria uma surpresa. E aí, pessoal, quem fala, por exemplo, hoje se é repique ou reversão, quem decide é a média. Quem decide é o fundo anterior. Então, o fundo anterior ele está levemente acima de 75, 75,330, e a média está em torno de 75, tem esse topo aqui. Se é repique ou reversão, a gente vai saber na média. Eu, particularmente, acho que o mercado vem nesse fundo aqui. Talvez aí em meados de julho, que seria 79.690, 80 mil pontos. Mas até lá tem muito chão. Seria precoce falar sobre isso nesse momento. Seria até tolo, porque no mercado tão difícil projetar alguma coisa. Agora, ontem eu coloquei o título, por exemplo, te vejo nos 80 mil pontos, porque é a minha opinião. Mas não existem argumentos técnicos nesse momento. Existem argumentos técnicos que apontam o mercado em 75 mil pontos. Dali para frente, só saberemos realmente quando o mercado ali chegar, se chegar, porque a gente trabalha com probabilidade. No caso do BOVA11, uma alta boa também. É interessante mostrar que a mínima de hoje no BOVA11, ela respeitou a mínima do dia 7, que foi um dia D, né, nessa movimentação toda, e respeitou esse fundo da consolidação entre novembro e dezembro. Isso é muito importante, dar corpo para o BOVA11 testar alguma coisa logo acima de R$ 72 em 2 ou 3 pregões. Certo? Falando do dólar, o dólar tem um esboço de ombro, cabeça a ombro. Percebam que ele já veio na neckline várias vezes, ele toca e respeita, então é isso. Ele está entre a resistência 3.790, 3.791 aqui, e a neckline. Simples assim, as médias para colocar mais pimenta no acarajé estão no meio do caminho, e vida que segue, né? Putz, professor, dá para ver alguma coisa no gráfico intradiário do dólar? Muito pouco, pessoal. Né? Então tem aqui um esboço de um ombro, cabeça a ombro invertido. Teria que romper a máxima de hoje para andar um pouco aí para cima, o 3.790. Mas não é nem um sinal que você fale, por exemplo, não é um sinal, por exemplo, como esse ombro, cabeça a ombro aqui, que era muito claro e tal, que gerava uma venda mais firme. É um sinal de força mediana, digamos assim. Eu estou concentrado, como vocês sabem, em ações e no índice, então não estou operando o dólar no momento. Como destaques do dia, eu vou comentar aqui de JHSF. Aí eu já vou emendar, fazer Elbor e Tecnisa. Vai ser o meu primeiro destaque. E o segundo aqui eu vou falar de CESP. Então vamos lá, vamos colocar a CESP 6 aí na tela. Sempre envolvida em processo de privatização, aquela coisa toda. A CESP, inclusive, ela entrou na nossa imersão aqui do final do ano. Realizamos lucro, operação boa, baseada num fundo duplo.
apagar esses outros estudos aqui nela, acho que não faz tanto sentido nesse momento. E CESP, pessoal, é aquele tipo de ação de fluxo. Sinônimo de confiança, tem sim a história dos leilões, mas voltando ao fluxo pode ser uma boa oportunidade. E o que os gráficos especificamente falam para a gente, né? Eles dizem para a gente o seguinte: a CESP veio... Deixa eu continuar apagando aqui os estudos. A CESP veio em uma região de fundo, fez um rompimento falso, né? E está acima dessa região de topo aqui. Então é um sinal de compra, né? Simples assim, né? Um candle que nega a baixa de ontem, então existe um sinal de compra na CESP, na minha visão. Falando de JHSF3, ela vai entrar como destaque junto com Elbor e Tecnisa. A JHSF3 é uma ação, como eu comentei com vocês, nas últimas 4 imersões, tivemos uma esse ano, uma em novembro, uma em dezembro, tivemos uma na metade do ano passado, tivemos outra, mas falando das últimas 4, nós operamos 39 ou 40 ativos, acho que foram 39 ativos. Nós acertamos 37. CEMIG a gente saiu praticamente no 0 a 0. Alguns alunos ganharam um valor que daria para jantar, por exemplo, outros perderam o dinheiro de um almoço. A gente saiu praticamente no 0 a 0. CEMIG para mim é uma eterna promessa, tal. Eu, por exemplo, saí com perda de 1,4% na CEMIG. As outras 37 nós acertamos operações de 30, 40, 50, 60% de lucro. E nós erramos JHSF. Ela entrou só na imersão agora de abril. E como é uma operação pública, os alunos compraram 1,60. E a única operação dessas últimas imersões aí que a gente comeu bola. Na verdade, ela deu chance de lucro. Teve gente que pegou aqui ela como operação pública, por exemplo, quando eu falei em junho, a 1,74, ela foi a 2,47. Deu um baita de um lucro. Se você fizer uma conta, pessoal de tiro curto, né? Deu 42% de lucro, que você tenha pego uma parte desse valor. Só que agora está no prejuízo. O meu médio do meu grupo tal está em torno de R$2. E o que eu vejo na JHSF, pessoal, é um ombro, cabeça, ombro, né? E eu acho o seguinte: se ela romper a média de 21, aqui a região de 1,20, por exemplo, ela vai explodir. Eu acho que ela vem aqui de novo a 1,80. É a minha visão. Então ela teria aí um bom potencial para andar. É dessa forma que eu vejo. Hoje a alta foi acompanhada de bom volume. E aí, falando de Tecnisa, que é a irmãzinha dela, né? Não é exatamente as 4 irmãs que a gente chama entre amigos aí, mas vamos falar que é irmãs porque é um palavreado mais político, tal, mais poético. A Tecnisa, eu acho assim, se o mercado como um todo andar, ela deve andar também, mas ela não tem, por exemplo, um ombro cabeça a ombro tão claro quanto como a JHSF. Mas assim, a gente poderia, por exemplo, balizar nesse fundo anterior, que é 1,24, romper 1,24, ela deve levar a média e fazer uma escalada até 1,70, por exemplo. E falando da Elbor, que o pessoal pediu também, essas 4 hoje entram como... Essas 3 entram como destaque junto com a Tecnisa. Eu sempre comentava que para mim a Elbor de todas é a mais fraca. Você vê que ela está abaixo de uma região de fundo aqui anterior, é uma situação que preocupa um pouco mais. Ela, por exemplo, é um papel que tem tido redução de volume, é uma situação mais preocupante. Assim, professor, mas se de repente a Tecnisa subirem e a JHSF também, se acha que a Elbor também vai? Não sei. Né? Eu, particularmente, eu tenho a minha opinião sobre as duas. Sobre essa, eu só vejo venda, assim. É do mesmo setor, tal, mas atuam de uma maneira diferente também. Enfim, são empresas diferentes. Às vezes a ação preferencial e ordinária de uma empresa, elas não seguem de maneira fidedigna. Imagina empresas diferentes que sejam do mesmo setor, né? JHSF são empreendimentos de padrão mais alto, shoppings também, então eu prefiro ela. E tenho certeza que até o final do ano eu saio do lucro na ação. Mas você fala, pô, professor, mas até o final do ano, né?
Você tá nela desde o ano passado, daqui a pouco faz um ano que você tá no papo. Pessoal, é bolsa. Vai montar um negócio, vai montar uma loja, montar um salão, vai investir na área de construção, como eu faço para você ver. Às vezes demora 5 anos para o dinheiro retornar. Como eu comentei, 39 ações, operações, uma ficou no 0 a 0, o que é CEMIG, as outras 37 deram lucro e JHSF não deu por enquanto. E vida que segue. Né? Se eu for ver na média, ok? Então é isso. Destaques comentados. Deixa eu ver aqui agora os pedidos do YouTube, daí daqui a pouco eu já olho o índice também. Os pedidos do YouTube são eShop Maxion. Eu tenho boas lembranças dessa ação. Já operei o ativo com muito sucesso, isso há muitos anos atrás. Ela tinha um topo duplo que nós comentávamos aqui, o eixo desse topo duplo 25,06 e o alvo aqui embaixo, né, na região de R$20, podendo talvez até chegar aqui a 18,50. Ela aparentemente formou fundo aqui. Eu vejo uma situação interessante para a ponta compradora. Mas eu só compraria se houvesse um fechamento acima do fundo anterior, que é o 21,66 aqui. Ele é fundo marcado em maio, é fundo marcado em março, então acho que é uma região que dificilmente consolidada a ação acima dele. O ativo, por exemplo, deixaria de subir, digamos assim. Mas eu confesso que não está entre as minhas preferências assim no momento. A outra ação é Smiles, MLSS3. Eu vejo como uma pechincha, como uma barganha. Vamos lá, vamos ver se o cartezinho carrega o papel. Bom, deixa eu tentar fazer um outro aqui. Pediram o IFNC, que é o índice de setor financeiro. Aí é dose, né? Vamos ver aqui, o software não está carregando aqui. Pessoal, eu vou tentar fechar e abrir de novo, daí eu aproveito para falar sobre o treinamento Seja Bem-vindo à Bolsa, que é gratuito. Vamos ver, acho que ele fechou, vamos tentar abrir de novo aqui. Vamos lá. Vocês não estão vendo aqui, eu estou numa outra tela, eu só vou tentar finalizar de vez aqui o Cartesian, para eu poder tentar iniciá-lo de novo, senão eu faço no broadcast, que é o nosso plano B. Softwares. Lá. Vamos ver aqui. Mas independente disso, Cartesian é um ótimo programa. Softwares muitas vezes você tem alguma instabilidade aí e tal. Eu consegui fechar o Cartesian, agora eu vou tentar abrir. Aí vamos lá. Falando do treinamento Seja Bem-vindo à Bolsa. É minha nova iniciativa educacional, gratuita, online, para investidores em nível intermediário e iniciantes. Ok? Então tem todos esses títulos aqui, tipos de ações, liquidez, gráficos e fundamentos. BTC, que é interessante para quem quer saber como é que funciona o aluguel de ações, segurança, corretoras, fundos, dividendos, juros e valorização do ativo, mercado a termo, futuro, aluguel de ações, opções. Uau, vamos lá. O Cartesian está logando aqui. Perfil do investidor, fluxo, imposto de renda e mais. É bem interessante. A gente gravou um estúdio, qualidade de cinema, de som e imagem. Fala aqui do meu mini currículo. E é só, eu vou deixar na descrição do vídeo, pessoal. Quem tiver alguma dúvida, escreva para suporte@toptraders.com.br. Você se inscreve e já assiste. Simples assim. Ok? Aí falando aqui vamos tentar mudar aqui para Smiles. Cartesian. Eu acho que não vai rolar aqui. Foi. Então, falando de Smiles, eu acho que pelo nível, né? Se você observar um gráfico semanal aqui, por exemplo,
Vamos ver aqui se a gente consegue ver o gráfico semanal da Smiles, né? Aí eu comento aí com vocês. Hoje vai ter, além de Smiles e FNC, Ecor e MRV E3. Então, pelo semanal, está numa região de suporte extremamente longe da média, de 21. E no gráfico diário aqui, sendo ela uma ação de fluxo, né? Eu acho que se o mercado como um todo realmente firmar na ponta compradora, como está aparecendo que vai ocorrer, eu acho que eu vou ter que mudar aqui. Pior que eu desliguei o broadcast para deixar o computador mais livre aqui. Bom, aqui veio o diário, né? Então, eu acho que o diário aqui dela, a gente pode estar diante da formação de um pivô, que seria um fundo, topo fundo. Então, o rompimento para mim aqui de 51,70 pode gerar correria no ativo. Essa é a minha visão. Aí falar do IFNC, Ecor 13 e MRV 3. O IFNC, pessoal, ele está carregando ali. Vamos aguardar um pouquinho, né? Hoje senão a gente conta história, falo das viagens, da época da Expo Money também. Bom, o IFNC, ele é o índice de setor financeiro. A gente sabe que o setor financeiro é um dos que mais tem peso na bolsa, né? Eu acho que eu já vou iniciando o meu broadcast aqui. E ele pode ser um dos carros-chefe aí para que a gente tenha alta na bolsa, mesmo porque o cenário externo ele não passa, assim, não vive o seu melhor momento. Então, um IFNC que envolve setor financeiro forte poderia ser o grande carro-chefe aí de uma valorização do nosso mercado, né? Se a gente for avaliar aqui onde foi feito esse provável fundo, na região de meados de 2017, então ele descontou muito, né? Quase de 10 mil pontos, veio abaixo de 7 mil e o candle de ontem é muito forte, tem volume, é uma Marubozu, e como hoje não está negando o sinal que nós tivemos ontem, eu vejo isso daí com bons olhos. Então acho que pode ser um grande fator aí de definição para que o mercado vá além de um repique. Ok? Maravilha. Funcionou aí. Agora vamos para outro ativo. Ecor e MRV3 depois. Então Ecor 3 é Eco Rodovias, né? Uma vez eu peguei um padrão desse aqui em Banco do Brasil. É um padrão meio louco. Ele não deixa de ser um ombro cabeça a ombro, mas ele não é aquele ombro cabeça a ombro mais fácil assim de você identificar. Ele é um pouco mais enigmático, a cabeça não é tão... Seria como se fosse aqui, pessoal, um ombro cabeça a ombro de um camarada que não tem pescoço, digamos assim, né? Tem um pescoço mais curto. Então é mais difícil de identificar aqui. Então, mas não deixa de ser um Okoi, que é um ombro cabeça a ombro invertido. Eu já peguei uma operação uma vez em Banco do Brasil com uma figura parecida e já peguei em hipermarcas. Confunde-se também com o Três Rios, né? E é um padrão, na minha opinião, um padrão que favorece uma entrada na ponta compradora. E aí falemos em seguida sobre uma outra construtora, MRV3. Eu nunca fui fã desse ativo, eu acho ele... Eu colocaria MRV no time da ação da Bolsa, da B3, da VEG. Camarada, sei lá, quando chega no último nível dele como trader, se ele acertar uns trades aí em MRV, VEG e na ação da Bolsa, ele tá pronto. Mas assim, falando de gráfico sem preconceitos, nós tivemos um rompimento falso deste fundo aqui, na região de 11,69. O fato de tocar duas vezes reforça o padrão.
eu acho que nós temos uma compra, porque acima de 12, você pega o último fundo forte aqui na ação, o mercado está acima. Então ontem deu compra, hoje deu continuidade. Para mim é uma situação de compra. A ação tende a vir aqui a 14 dentro de algumas semanas, na minha leitura. Ok, pessoal? Então vamos falar do índice aqui, depois a gente fala de Petro, Vale e bancos. Hoje um dia favorável à ponta compradora. Se a gente olhar o diário aqui do índice, ontem nós tivemos um engolfo. O que é interessante? Hoje nós temos um volume maior do que ontem, maior do que dos últimos pregões. Eu estou mostrando aqui na parte direita inferior da tela. E nós estamos tendo rompimento firme. Ontem o fechamento foi 71.950. Nós estamos tendo fechamento firme acima do 71.725, que é a mínima do fatídico dia 7 de junho. E a mínima de hoje, a gente olhando aqui, foi 71.670, quer dizer, essa região funcionou como piso. Então isso abre espaço, sim, para o índice testar a região de logo acima de 75 mil pontos. 75.515 seria o ponto aqui, como alvo do repique. Daí ali saberemos se é repique ou reversão. Eu acho que seria um ponto alto o mercado acima de 73.830, 74 mil pontos, que é a região de consolidação entre novembro e dezembro. E se ele passar bem por esse patamar, com volume e tal, eu acho que ele rompe 75.500 e aí vai embora, pessoal. Aí teríamos como alvo 79.690 aproximadamente aqui. Observando o gráfico intradiário do índice, eu discutia com os meus alunos hoje, o índice tentou formar um ombro cabeça a ombro, só que ele tentou romper a neckline de 72 mil pontos. 1, 2, 3 vezes e ele não conseguiu. Para que essa figura seja realmente descartada, teria que ter uma consolidação acima de 72.780 e depois o rompimento de 73.150, ponto que o mercado testou 2 vezes hoje, né? Na segunda foi a 73.180, é um ponto importante aqui. Eu acho particularmente que vai romper. Aí depois a gente tem resistência em 74, depois tem 74.500 e depois 74.810. Eu acho que está mais favorável à compra aqui. Chutando o fechamento para hoje, eu chutaria 72.800 cravado no leilão. E aí, para a gente finalizar aqui, vamos falar de Petro, Vale e bancos. Petrobras, ontem nós tivemos um sinal de fundo, que é um engolfo. O volume de hoje é bom. Então a Petrobras deve seguir uma trajetória ascendente. Ela vai ali na média, provavelmente, logo acima de 17. E eu acho particularmente que Petrobras rompe a média lá para sexta ou segunda-feira. É a minha visão. Hoje teve gap. 15,72 de máxima ontem, hoje 15,80, é um pequeno gap aqui, de repente isso daqui é um gap de fuga, mas um retorno para testar essa máxima de ontem aqui não muda em nada a trajetória do ativo na minha visão. Falando de Vale, hoje praticamente o minério ficou de lado, lá na China. A Vale tem uma situação interessante pelo seguinte, se a Vale perder essa região aqui, 47,03, 47,15, ela teria o primeiro alvo aqui, 46, o fechamento do gap, podendo descer um pouco mais. Caso a Vale anule esse eixo aqui perdido a 49,70, ela pode entrar num território comprador novamente. A Vale é um caso à parte. Ele envolve cenário externo, então hoje eu privilegiaria na minha montagem de carteira, como eu fiz, o cenário interno. Vamos falar de bancos para terminar. Banco do Brasil. Hoje uma alta boa, depois do sinal de fundo importante que nós tivemos ontem. Lembrando que o sinal de fundo foi numa região de suporte muito forte que gerou aquela escalada desde junho de 2017. Então o fato de dar continuidade mostra a força do candle de ontem, o volume é bom. Eu particularmente acho que entre sexta e segunda-feira o mercado rompe o 27,73 aqui, rompe a média e vai embora. É a minha opinião. E falando de Bradesco, uma alta importante, também 2,14.
O que eu chamaria atenção aqui no caso de Bradesco, que eu acho muito interessante, é que nós tínhamos um fundo anterior em 26,45. Hoje, o mercado fez da média móvel de 5 períodos o seu piso e fechou acima de 27,45. Então isso projeta a Bradesco dentro de alguns pregões na região de R$ 28, R$ 28,50. E por fim, Itube, né? Nós lembramos aqui que ontem houve um rompimento falso dessa região de 38,91, que foi o fundo, a extremidade do fundo de dezembro e novembro. Hoje o mercado respeitou essa região, inclusive, como mínima, respeitou a média de 5. Então deve vir aqui nos 42 para fazer um teste aqui da média, quem sabe 42 e 45 lá para sexta ou segunda também, né? E aí avaliar ali a força do repique. Eu acho assim, pessoal, se bancos, por exemplo, e a Petrobras romperem a média de 21, mais um outro grupo qualquer de ação pode dar sustentação nesse movimento de alta do índice e estender a linha de um repique. Seja bem-vindo à Bolsa, eu vou colocar o link na descrição do vídeo. Vou deixar o link para o pessoal que quiser acenar o cenário. E se você puder deixar seu like e compartilhar o nosso material para que ele chegue no maior número de pessoas e também utilizar a área de comentários, isso ajuda muito o trabalho, é muito positivo e eu fico muito grato. Então vamos ver amanhã se eu ganho aqui Eu falei que vai fechar 72.800, o pessoal gosta da brincadeira e amanhã veremos. Ok? Um grande abraço a todos, muito sucesso. E nos vemos amanhã no programa Radar, se Deus quiser. Saúde e paz a todos, valeu!